Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Talks. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou apresentadora e curadora desse evento e eu trabalho acelerando a carreira dos profissionais de RH. Quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, estou à disposição nas redes sociais, LinkedIn e Instagram também. A gente está aqui para conversar um pouquinho hoje com a Ceci, representando o Grupo Boticário. Antes de eu contar sobre o que ela vai falar, vou pedir para que ela se apresente. Ceci, obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Conta para a gente um pouquinho sobre você. Oiê, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ceci, eu trabalho hoje no time de gestão de talentos do Grupo Boticário, sou economista. Antes não era né, da jornada do time de RH, estou no RH há 4 anos e atualmente no time de gestão de talentos. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre performance, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre carreira, né? Muito baseado nos aprendizados recentes, né, que vocês têm tido aí na implementação de alguns projetos. A gente vai contar um pouquinho sobre isso hoje. E para a gente começar, né, até mesmo para a gente conseguir entender um pouquinho do cenário de vocês e introduzir e colocar todo mundo na mesma página, conta pra gente assim um pouquinho da tua percepção no que gestão de performance potencial tem a ver com carreira. Tá, boa pergunta. Bom, eu acho assim que a gente partiu desse lugar único aqui no grupo quando a gente cuida, né, do tema de gestão de talentos. Para a gente, são coisas muito conectadas, não tem como a gente separar carreira de gestão de performance e potencial. Para a gente, uma boa gestão de carreira, né, passa por a gente ter boas informações dos colaboradores e um olhar que gera ações positivas, que impulsionam a carreira deles aqui dentro. É difícil a gente separar as duas coisas, porque no final das contas, acaba que esse olhar de gestão de pessoas, ele se conecta com todos os temas de gente dentro da nossa diretoria. Então, a gente não consegue muito, né, separar essas duas coisas. Para a gente é uma coisa quase que única. Mas tem um desafio, e que a gente tem falado muito sobre isso ultimamente dentro da organização, que é como que a gente tem um olhar carinhoso para como as pessoas desempenharam o seu período passado, né, como é o seu desempenho, como elas estão na sua função atual, mas também um olhar de, tudo bem, como você está hoje, mas para onde você vai? Quais são os seus próximos passos? Então, esses dois olhares para a gente são, né, trazem informações que são fundamentais para a gente ter uma boa gestão de carreiras, um bom olhar para carreiras aqui dentro. Muito bom, e a gente vai falar um pouquinho, né? Queria que você investisse um pouquinho do seu tempo, contando um pouquinho de como que era a avaliação de gente no grupo, né? E quais que foram as principais mudanças e com base em que elas foram norteadas ao longo desse tempo, né? Desse projeto. Então, vamos lá. Antes, a gente tinha um processo anual que a gente olhava para performance e potencial, mas a gente acabava investindo mais tempo no olhar de performance do colaborador. E porque, né, acabava que, né, no tempo da agenda, como a parte de potencial era menos estruturada, a gente tinha menos tempo. Então, a gente falava de performance na ótica de competências. Abriam-se as competências e a gente falava na ótica de competências. Então, por exemplo, competência e inovação, como que a gente avalia todos esses colaboradores aqui dentro. E íamos calibrando todas as competências até a gente ter um mapa geral que fechava em uma matriz de Nine Box. Hoje, a gente tem um processo que continua tendo, né, um olhar cíclico, então ele é cíclico, mas a gente mudou esse foco de competências para o indivíduo. Então, a gente fala do indivíduo de uma forma global, a gente tem um olhar mais estruturado sobre performance e potencial, então a gente garante que a organização dedique tempo para os dois temas, e principalmente, né, a gente sai daquela ótica de nine box, de uma matriz de 9 possibilidades de resposta, e vai para um resultado de 4 possibilidades. Então, muda o jogo, faz bonito, pode mais, precisa agir, é a nova, né, a nova régua. Ela é simples, ela não tem um ponto central, e justamente, né, por não ter o ponto central, a gente vai em um dos tópicos que para a gente tinha um dos maiores pontos de dor. Embora a gente tivesse, né, um nine box que tinham 9 possibilidades de resposta, de alocação, né, de resultado do colaborador, 60% dos colaboradores ficavam em um único box. Então, essa evolução ela vem para trazer muita clareza para qual é a mensagem para o colaborador. Então, o foco aqui né, qual é a mensagem, qual é o feedback, como você está hoje ocupando essa cadeira.
e permitiu que a conversa focada no indivíduo deixasse, né, os líderes mais tranquilos de passar uma mensagem única e central para o colaborador, que antes ficava um pouco mais difusa. Mas é interessante a gente falar desse como era, como é hoje, porque é claro que é um processo de evolução. A gente está sempre olhando para esse produto de gente numa ótica de como que a gente impulsiona carreiras, como que a gente pode, né, trazer conversas que impulsionam mais carreiras, e como que essas conversas também geram valor para o negócio, porque são duas coisas conectadas, né? Como que a gente está olhando para o time ali, esse recurso de pessoas que estão ali no time. E a gente vê que, embora a gente tenha evoluído muito e que, né, a organização tenha ido para um lugar mais legal, de conversas mais centradas na mensagem, menos no rótulo, o líder mais protagonista, mais dono do, né, de qual o momento de carreira do seu colaborador, a gente reconhece também que aquele momento, o modelo que a gente estava inicialmente, teve um valor enorme de criar esses espaços na organização de conversa. Então, a gente continua tendo esses espaços na organização e usando ele cada vez melhor, com mensagens mais claras para os colaboradores. Um ponto de destaque na tua história, né, no case de vocês, e a gente falou bastante sobre isso, é o quanto que vocês olham para o futuro, né, para as próximas ações, para as projeções, para o que você pode fazer diferente e menos para o passado, né, que hoje as avaliações de modo geral, elas estão sempre muito mais pautadas, não quer dizer que isso não vai entrar para o jogo, não vai entrar para a conversa, mas muito mais pautadas no passado do que realmente importando do que vai ser feito daqui para frente, né? Nossa, esse é um excelente ponto. A gente tem visto que, né, nesses momentos que a gente tinha as agendas com a liderança, eles focavam muito a conversa em competências, que traziam, né, informações importantes, mas trazia um retrato do que já rolou. E eles saíam muito pouco dessa agenda com os outros líderes, né, que a gente chamava de comitê, e hoje a gente chama de dia de gente, com a mensagem central de beleza, esse é o momento do colaborador e o que acontece com ele daqui para frente. Então, se é alguém que não está indo bem, né, na sua posição atual, como que a gente vai desenvolver? Ele está na função ideal? É o tipo de escopo que ele brilha? Ele está nesse, né, foi um momento de curva de aprendizagem. Então, esse olhar de entender qual é o contexto do colaborador e como que a gente impulsiona esse colaborador foi fundamental. E aí, ao mesmo tempo, né, quando a gente dedica mais tempo para falar de futuro, a gente também organiza mais essa conversa de potencial, que é uma conversa difícil e que já é uma conversa que historicamente as pessoas confundem muito com performance. Então, para ilustrar a confusão mais comum, a gente, né, olha para o melhor do time e acha que ele vai ser o melhor líder. Não necessariamente isso acontece, né? Muitas vezes o melhor do time, talvez numa cadeira de liderança, não é o tipo de habilidade que ele vai ter e que ele vai desempenhar super bem. Então, esse olhar de potencial, a gente tem um desafio como time de gente, que é tirar do subjetivo, trazer ele para uma conversa mais objetiva possível e numa conversa de compromisso. Então, se a gente entende que esse é o nosso pool de potenciais das pessoas que devem ser promovidas para o próximo nível de liderança, essa é a nossa aposta. Esse é o nosso compromisso. Então, como líderes, a gente olha para esse time pensando o que falta para eles de fato chegarem lá, o que falta para eles chegarem lá, né, em termos de experiências, para chegarem lá com um bom desempenho? Qual é o tipo de experiência que ele precisa ter antes de sentar numa cadeira de liderança no próximo nível? Então, ter essa conversa proativamente traz o time de lideranças, né, para esse compromisso, né, corresponsável ali dos times de talento. Então, no final dessas agendas de futuro, o que a gente mais enxerga é um time de líderes consciente do momento de carreira, do colaborador, com uma mensagem central muito clara né, de qual é o feedback, o que precisa ser feito para ser desenvolvido, qual é a ação clara e factível que eles precisam ter para que o colaborador chegue lá e não seja simplesmente uma avaliação. A gente não quer que a avaliação de futuro, a conversa de futuro, seja uma conversa que não gere ações factíveis. O nosso ponto é justamente trazer todo mundo para um olhar de compromisso. Então,
todos os líderes, não apenas, né, do time abaixo, mas dos times, dos pares também. Qual é o nosso, né, compromisso como time de liderança aqui de desenvolver esse pool de potenciais? E uma coisa legal que a gente tem feito o exercício, né, dentro da organização é atrelar essa conversa de futuro para múltiplas carreiras que podem acontecer, não necessariamente um colaborador, ele, né, a conversa de futuro passa por promoção para o próximo nível de liderança, então esse é um ponto importante, né? Não é só quem vai ser promovido para o próximo nível de liderança que tem futuro, tem várias conversas de futuro. Mas quando a gente está falando de promoção para o próximo nível de liderança, é quando a gente enxerga essa promoção acontecendo. Por mais que essa conversa de quando seja difícil, a gente sabe que é a conversa de prontidão, né? Ela acontece mesmo, é quando uma vaga abre, que a gente consegue ver se essa pessoa realmente consegue sentar. Essa conversa do quando ajudou muito a liderança a ter uma noção de compromisso. Então, eu estou dizendo que esse colaborador está muito pronto, ou estou dizendo que ele ainda tem alguns pontos de desenvolvimento até chegar lá. Então, a gente tem mobilizado, né, a organização e os times de gente para trazer essa conversa para a forma mais objetiva possível. Muito bom, você enfatizou bastante, assim, né, as principais mudanças que aconteceram ali dentro da conversa da liderança, né, e isso muda completamente o mindset dessa liderança para essa conversa com o colaborador, né, exatamente por tudo que você falou aqui, que era um foco mais no passado, menos no potencial, esse quando ele é muito importante, e eu nunca vi nenhuma empresa que trouxesse essa metodologia ou essa pergunta para as conversas de carreira ou de avaliação de gente, porque realmente você faz um compromisso ali, né, que você tem que olhar para ele com muita frequência para conseguir fazer uma gestão até de futuro, de carreira e tudo mais. E eu queria que você reforçasse para a gente um pouco, né, de como que tem sido essa mudança de mindset da liderança com relação à maneira de avaliar e que isso também muda a cabeça, o mindset, a forma de pensar do colaborador, né? A própria carreira. Muita gente, às vezes, nem sabe, né, o que fazer da carreira e, de repente, está ali precisando ser protagonista dessa conversa, né? Como é que isso tem sido aí para vocês? Nossa, adorei essa pergunta, porque eu não consigo nem dizer o que veio primeiro, se foi uma mudança no mindset da liderança ou uma mudança no processo, ou essas duas coisas meio que aconteceram simultaneamente e se fortaleceram. Essa mudança que a gente fez na evolução, a gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, mas ela vem com um olhar muito forte sobre quais eram as dores, né, da organização, da liderança e dos colaboradores, quando eles falavam de carreira, quando eles falavam de reconhecimento, de movimentações e possibilidades e oportunidades dentro do grupo. Então, foi uma evolução muito identitária, então tem tudo a ver com o nosso jeito de falar de gente, e também tem tudo a ver sobre como a gente, né, em quais oportunidades a gente enxerga que a nossa conversa de gente precisava fazer. Então foi uma construção muito conjunta, não foi algo que a gente fez sozinho. Mas na prática, o que que isso significou antes da gente entrar no que, né, em como essa mudança surgiu? Na prática, como isso rolou, o que significou? A gente teve uma mudança muito grande nos papéis. E as pessoas identificam, né, elas percebem essa mudança no papel. O líder mudou de papel, ele, né, transformou, ele evoluiu no seu papel. O time de gente reconheceu mais o seu espaço e os colaboradores também. Antes que tinha um espaço de líder, de avaliação, muito focado em competências, né, que avaliava o seu time, etc., a gente vai para um olhar de líder, o seu papel é como um impulsionador de times e de pessoas. Isso passa por entender o momento de carreira do seu time, das pessoas do seu time, de entender quais são os próximos passos e aspirações de carreira. É muito difícil a gente ter uma conversa de futuro que a gente não conhece quais são as aspirações de carreira do colaborador, né? Não é sobre ir para qualquer lugar, é sobre o que faz sentido, né, de oportunidades na organização, mas que também faz sentido para o colaborador. E o líder é um grande porta-voz disso. Então, esse papel dele de impulsionar, de dar pista, de dar espaço, de dar feedback preciso, imediato, né, manter essas conversas aquecidas ao longo de todo o tempo, não somente perto dessas agendas
com as outras lideranças é fundamental para que essa conversa seja aquecida e que o colaborador tenha muita clareza que ele é dono dessa conversa também. Então, se um líder vai para uma conversa de gente sem informações de aspirações de carreira, o colaborador também falhou. Se um colaborador não tem um feedback claro da sua liderança sobre como que ele está sendo visto na sua função atual, não é só o líder que não deu esse feedback, tem um papel de corresponsabilidade enorme. O colaborador também tem o papel de puxar. Então a gente reforça muito isso, né? Líder, impulsione seu time, a gente olhe carinhosamente para isso e colaboradores, né? Tenham corresponsabilidade da carreira de vocês. Então não dependam apenas do líder, não dependam de um processo. Mobilizem vocês e liderem vocês o tipo de oportunidade que vocês querem ter aqui dentro. E o time de gente nessa ótica foi para um outro lugar. Nosso papel está muito mais no olhar de provocação. Então, né, na condução dessas conversas e ao longo, né, de todo o ano, de todo o ciclo, a gente fala muito que o nosso papel é de provocar. Então, trazer a liderança para esse lugar de impulsionador, trazer o colaborador para esse lugar de corresponsabilidade, mas a gente não toma a decisão das avaliações, nós não tomamos, né, damos o direcional de régua, de quem está aqui, quem está abaixo, isso não é o nosso papel. Nosso papel é fazer com que eles tenham a melhor conversa possível. E aí, esse ponto é muito importante, porque o que é um processo, né, cíclico, que tem as etapas, etapa 1, que o líder faz a pré-avaliação e depois isso vai para um comitê, etc, etc, deixa de ser um processo, não é um processo. É uma jornada de experiência para o colaborador e para o líder, e ela precisa fazer sentido para ambos. Então, hoje, quando eles vão, né, ao longo de todo o ano, a gente fala, putz, não existe uma etapa de manter as conversas aquecidas, mas é o seu papel mantê-las. Então, é um pouco sobre isso, né? Estamos todos juntos provocando esse papel, né, essa ação na organização de olhar para a carreira das pessoas e para olhar para a própria carreira e ser muito protagonista dela. Então, quando a gente chega numa jornada que a gente tem essas etapas marcadas, agora são os momentos de conversa de gente entre os líderes e tal, elas são mais um resultado de toda uma conversa e evolução que o líder já teve com o colaborador. Não é para ser surpresa, nada ali deveria ser surpresa. É algo que eles construíram juntos ao longo, né, dos meses. Então, isso para a gente está muito claro e eles assumiram isso, eles assumiram esse papel de protagonismo e dá um baita orgulho ver que não é, né, a nossa pauta de gente, é a pauta da organização. Mas antes de ser uma pauta da organização, foi uma pauta de gente, né? Eu acho que é importante até fazer essa reflexão de que até que isso entre na cultura e seja algo orgânico, né? Assim, naturalmente acontece do RH precisar puxar até que isso aconteça de uma forma mais fluida, né, Ceci? Então, a gente precisa, como área, obviamente, propor, colocar isso na mesa, né? Tornar isso estratégico, até que as pessoas entendam o valor, o resultado disso, para então conseguir trazer isso para a cultura, né? Vamos falar um pouquinho de prática, né? Como que tudo isso, né, que você está trazendo até aqui, que tem mais a ver com mindset, com cultura, com percepção, com papéis, né? Como que isso transformou o dia a dia, as ações na prática? Nossa, eu adorei isso que você disse, porque na prática o nosso papel foi capturar, então, né, tem um trabalho de entender que existe, qual é a dor da organização, vamos olhar para ela, vamos entendê-la, então capturar isso, né, tanto de forma objetiva e analítica, de qual é a realidade que a gente tem, como que é o nosso aproveitamento interno, as nossas promoções, as nossas movimentações internas, como que isso acontece, onde que isso gera dor, qual é a percepção das pessoas sobre isso. Então, a gente tem esse papel muito forte da gente capturar, de orquestrar qual é o melhor formato e de levar isso para a organização. Então, o que você trouxe é fundamental, assim. E em termos práticos, a gente teve muita clareza, assim, que a gente juntos, que a gente com a organização, com os líderes e com os colaboradores, que a gente ia conseguir mobilizar isso. Então a gente pensou muito sobre,
qual é a jornada que faz sentido para os colaboradores e para os líderes. E a gente partiu desse lugar. Então, foi uma mobilização que aconteceu junto com líderes e colaboradores. Eu vou dar alguns exemplos de como a gente capturou as dores deles. Uma a gente teve um projeto que a gente chama de Collab, a gente tem um super orgulho desse projeto, porque ele realmente mobilizou a organização para dentro dos times de gente, então chamou todo mundo para co-construir com a gente quais são os produtos de gente, como que eles enxergam esse produto e onde ele, né, gera valor. Então ali a gente olhou com muita lupa, né, com uma lupa enorme, com muita lupa com uma lupa enorme para como a organização enxerga os nossos produtos e quais são as dores deles, né? Então, às vezes, o pedido pode chegar pronto. Ah, a gente quer feedback 360. Mas de onde isso parte? Entender o porquê eles têm essa necessidade é tão importante quanto entender o que eles querem, né? Então, esse projeto ajudou a gente a mobilizar e a entender de forma bem grande e ampla na organização como que a gente enxerga, como que eles enxergam esses produtos de gente. A gente fez várias entrevistas com a liderança e com os colaboradores, então, para realmente entender quais eram as expectativas dessa conversa de gente, qual é a melhor conversa, né, exemplos, tipo, qual é né, para aqueles líderes que são referências como formadores de talento, quais são, né, as boas práticas desse líder, o que ele faz, qual é a diferença, por que ele consegue ter tão bons resultados comparado aos líderes que não fazem isso, assim. Então, um pouco de entender a mágica da pessoa. Então, a gente olhou isso com muito carinho. A gente rodou questionários com os talentos e com os colaboradores em geral, para a gente entender o que eles entendiam como forma de reconhecimento, e como que eles entendiam a qualidade da conversa que eles têm de carreira dentro da organização com a liderança e com os outros times. Então, assim, a gente conseguiu mobilizar essas respostas da organização e, claro, a gente não partiu só de percepção, a gente também estudou muito o que de fato acontecia. Então, né, quais são os nossos issues, o que a gente enxerga aqui, quais são os nossos dados. Então, ter esse olhar que não é só percepção e que também não é só dados é fundamental. Com isso, a gente conseguiu partir de um lugar de construção muito claro e muito proprietário de o que a gente precisa fazer. E aí, gente, né? Claro que tem os aprendizados. A gente não desenha e no mesmo dia que a gente desenha, a gente descobre que tem um formato maravilhoso e perfeito. Não, isso passa por rodar pilotos e testar, e testar, e testar rápido. Então, a gente tinha muita clareza de onde a gente estava partindo, a gente foi desenhando o nosso formato e evoluindo esse formato e testando ele muito rápido para ver se ele funcionava e se, de fato, as pessoas, ao final dessas jornadas de conversa, né, dessas agendas, elas sentiam que né, tinha sido positivo e que o resultado, o output, tinha já compromissos claros para a liderança. Então, a gente foi muito nesse lugar também. Se eu pudesse, né, dar uma grande dica tenha muita clareza de onde a gente está partindo, de onde estamos partindo para fazer uma evolução. Então, quais são as dores da liderança, dos colaboradores e aonde a gente quer chegar. E de novo, né, gente, quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto que eu acredito e bato sempre nessa tecla. Não adianta você achar que ou nessa história aí do Grupo Boticário, ou qualquer outra que a gente está trazendo aqui no evento, é uma grande história, é um grande case, é super aplicável na tua empresa, mas a premissa básica, que é um pouco do que a Ceci falou aqui, é ouvir as pessoas. Né, entender como elas percebem o teu produto de gente, como ela percebe ali o teu processo, como ela percebe a tua entrega, como ela percebe aquele problema que você está solucionando. E a partir disso, você cria aquilo que faz diferença e gera impacto no teu negócio. Né? Só assim a gente vai conseguir, né, entregar de fato algo que seja assertivo e na agilidade que a organização precisa. Né? Então, acho que esse ponto de partida de vocês, acho que traz muito essa reflexão de que é algo que a gente está sempre falando aqui nos eventos. E aí, Ceci, para a gente encerrar, queria que você contasse um pouco sobre como que tudo isso que você disse até aqui mudou o jogo e quais foram os resultados que trouxeram para vocês.
Jéssica, só antes de responder essa pergunta, eu acho que tem um complemento à resposta anterior que pode ser bem legal e que se a gente, né, tivesse clareza disso lá no início, quando a gente começou a fazer evolução, teria ajudado a gente muito. Então, para quem vai começar essa jornada de evolução da conversa de gente dentro da organização, tem aqui algumas outras coisas que podem ajudá-los, né? A gente, além de partir de um lugar muito claro de quais eram as dores dos colaboradores e dos líderes, né? Quais eram seus motivadores, seus receios, o que eles gostariam de ter, qual era a conversa que para eles não gerava valor, a gente também identificou quais eram os líderes e colaboradores que estavam muito aquecidos nesse tema de gente e que para a gente seriam quase que patrocinadores naturais do tema. Então a gente manteve eles muito próximo ao longo de toda a evolução. Então eles estavam sempre sabendo o que estava evoluindo, como a gente estava indo, qual era, né, o resultado dos pilotos e muitos deles, inclusive, participavam desses pilotos e queriam que as áreas fossem os pilotos do formato. Então, isso foi uma coisa super legal. Uma outra coisa que eu acho que trouxe né, um novo nível de conversa foi como a gente ressignificou o papel do BP também na nossa relação. Então, o BP tem um papel fundamental dentro da organização. Ele é o que mais entende, né, quais são os grandes pontos, né, as dores, né, da área em termos da ótica de gente, e ele é o maior embaixador que a gente pode ter na ponta. Então, ele, para a gente, é muito estratégico saber qual é a percepção deles dos formatos que a gente está evoluindo, não só saber qual é a percepção, mas envolvê-los também nessa evolução. Então, eles são tão donos de toda a evolução que aconteceu aqui no grupo, quanto o time de gestão de talentos. A gente não fez isso sozinhos. Eles foram, assim, parte fundamental dessa evolução e ajudaram também para que, né, quando de fato desenrolou e foi implementado em todo o GB, para que a gente tivesse, né, uma mobilização, né, com uma capilaridade máxima na organização, porque eles estavam lá. Então, eles foram tão donos quanto a gente, e envolvê-los nisso foi, assim, uma virada de chave. Eu já falei também do piloto, eu acho que tem outras duas coisas que a gente fez e que ajudam muito, a primeira é como que a gente fez uma evolução de sistema que conversava muito com essa nova conversa de gente. A conversa de gente tem uma identidade de comunicação e de cultura muito, muito clara, muito específica e nova, e o sistema que a gente conduz essa conversa evoluiu junto. Isso é importante agora num mundo cada vez mais virtual e remoto. A experiência das pessoas partiu de um lugar único, então isso foi uma coisa super legal, porque permitiu que a experiência fosse realmente bem identitária do Grupo Boticário. E, gente, a gente comunicou e a gente treinou, treinou demais todo mundo da organização, em todos os formatos possíveis. E a gente trouxe para um lugar legal da comunicação, a gente chamava carinhosamente de roadshow. Então, a gente foi em todos os sites, quando ainda era possível o ao vivo, para fazer esse roadshow de como estava a evolução de gente, e ali já era um grande termômetro de como que aqui os colaboradores estavam recebendo essa evolução. Então, isso foi super legal. A gente conseguiu trazer e mobilizar a organização via comunicação e num viés de uma premissa muito clara também, que é a gente está disposto a ter uma conversa aberta sobre essa evolução com as pessoas e a gente quer trazer que a conversa de gente precisa ser uma conversa aberta, clara, objetiva e que gera compromissos. Então, quando a gente transmite, né, as premissas da conversa de gente para a nossa forma como a gente comunica, para as pessoas foi muito coerente. Então, ajudou muito na adesão e na forma como elas se sentiam quando falavam dessa evolução. Então, no final das contas, muito rapidamente a gente viu a organização aderindo os termos, às falas e reproduzindo e sendo os próprios embaixadores dessa conversa de gente que evoluiu e é muito mais focada no colaborador. E aí, Jéssica, sobre a sua pergunta, sobre os resultados que a gente alcançou nessa evolução, eu vou quebrar essa pergunta em duas respostas. A primeira é o que a gente viu de resultados, né, e de onde a gente chegou, e dois, é onde a gente já está mirando para a gente continuar a evolução nessa conversa de gente, porque a gente entende que a gente ainda também não chegou lá. Nessa primeira parte,
a gente, né, quais são os resultados que a gente enxergou? A gente rodou algumas pesquisas de percepção dentro da organização para entender como que elas perceberam a evolução do Vamos Falar de Gente e a organização, líderes e colaboradores entenderam e perceberam essa evolução como positiva, então entenderam o que foi evoluído, então eles entendem as réguas, entendem os conceitos, entendem o que está acontecendo e também compreendem que foi uma evolução positiva. Então, isso para a gente foi um super ganho. Foi para todos os aspectos? Não. Algumas coisas a gente ainda precisa reforçar e manter aquecida essa conversa ao longo de todo o ano para que a organização, né, ganhe velocidade e ganhe mais com intimidade mesmo com o tema. Então, a gente já está super feliz com esse resultado. A gente tem um tema também que, lembra que eu disse lá em cima que a gente tinha um Nine Box, que eram 9 resultados possíveis, 60% das pessoas ficavam em um único box, que era um box central, que não passava uma mensagem muito clara. Quando a gente passou para essa régua, né, de 4 pontos, a gente conseguiu distribuir melhor a organização com mensagens mais claras sobre qual era o resultado final. Então, isso para a gente já foi um super ganho. Então, mesmo a gente tendo menos opções de resultado, as pessoas estão mais distribuídas com uma mensagem muito mais clara. E é interessante a gente pensar que o primeiro ano dessa evolução aconteceu no ano passado, que foi justamente um ano de Covid. A gente estava indo implementar, né, a primeira experiência de agendas para toda a organização, quando o Covid veio e a gente foi todo mundo migrado para um modelo mais remoto. Então, o que, que a gente entendeu? Que das agendas que aconteceram, a gente já teve uma qualidade de discussão melhor e a forma como as pessoas conduziram essa conversa fez super sentido, mas que até mesmo os líderes com mais autonomia de avaliação, sem as agendas, tiveram uma régua muito mais alta. Então, eles puxaram mais a régua do que até mesmo as agendas de conversa, de comitê, de dia de gente. Então, para a gente isso é muito interessante, porque os líderes entenderam o papel que eles têm de passar a mensagem correta e de dar a oportunidade do colaborador de se desenvolver. Então, isso é uma coisa que aconteceu e que para a gente foi, assim, fundamental. E aí, quando a gente fala, né, de uma forma geral, quando a gente olha para o nosso pool de potenciais e para o nosso pool de talentos, para a gente fica muito mais claro quem são os nossos talentos e o que fazer com eles. Então, nas conversas de movimentações dentro da organização, e de próximos passos. A gente, né, recentemente abriu muitas vagas aqui dentro. Então, né, num olhar de como que a gente aloca os colaboradores, essas conversas que aconteceram ao longo de 2020 foram fundamentais para que a gente conseguisse ter com êxito essa, né, uma etapa de alocação de pessoas em um formato de trabalho mais fluido. Então, para a gente, né, essa evolução da conversa de gente nutriu e fortaleceu todas as outras tomadas de decisão, né, dos outros temas de gente, quando a gente fala de movimentações, de promoções. Então, fica muito claro quem a gente disse que ia promover, que a gente promoveu, quem a gente disse que ia promover, que a gente ainda não promoveu, e aí as nossas perguntas são, por quê? Por que não? Não abriu a vaga? Ou a gente fez a avaliação errada? Mudou-se o contexto? Ou não é a aspiração de carreira da pessoa movimentar agora, para ela faz mais sentido um movimento lateral? Então, a gente consegue trazer para uma ótica muito mais clara quais são, né, qual é a nossa realidade em termos de pool de pessoas, de pool de talentos. Então, isso para a gente é uma coisa muito interessante. E aí, falando da outra quebra, né, da pergunta, quando a gente fala primeiro a gente responde o que deu certo mesmo e tal, deu. E a gente tem muito orgulho desse lugar. Só que para a gente, essa evolução, ela não é uma evolução que acontece em um ano, né? É uma evolução que a gente, até ao viver essa evolução e na prática toda a organização vivendo isso, para a gente ficar claro que tem já um próximo passo que a gente precisa ir. A gente fez muito bem essa reorganização e todo mundo entendendo o seu lugar para o olhar de avaliação, para o olhar de né, onde o colaborador está. Ele é potencial? Qual é o seu próximo passo? Qual é a ação de desenvolvimento? E para a gente está muito claro que agora o nosso próximo ganho é como que a gente torna essa conversa mais fluida e mais orgânica
e mais assíncrona na organização. Então, a gente precisa mesmo de uma agenda, todo mundo conectado ao mesmo tempo para fazer um fechamento de performance? Ou a gente pode ter formatos mais digitais que as pessoas trocam de forma assíncrona, então não necessariamente ao mesmo tempo, mas em uma janela específica, mas elas trocam de forma fluida e conseguem ser mais eficientes mesmo, trocando sobre as pessoas que mais fazem sentido e elas mais tiveram interface. Então, esse é um olhar que a gente tem tido. Então, como que a gente torna essa conversa do ano 1 mais fluida? Por mais que ela já tenha ficado mais fluida, passa também pelo time de gente a gente fornecer e dar as ferramentas que vão possibilitar que ela realmente fique mais fluida para a organização. Então, esse primeiro ponto, né, do que a gente está trabalhando agora é como que a gente dá mais ferramentas para a organização para a conversa ser mais orgânica e mais fluida. E um segundo ponto, que é como que a gente faz a gestão desse pós-avaliações. Por mais que a gente acredite que o colaborador, ele não muda o jogo, ele está no muda o jogo, não é sobre o rótulo, né? Ele está naquele rótulo, ele está naquela classificação. É muito mais sobre a mensagem, estamos cumprindo os compromissos que a gente definiu, quão bom é a qualidade desses compromissos. A gente consegue proativamente articular movimentações dentro da organização e impulsionar essas carreiras. Então, muito no olhar de como que a gente faz a gestão desse pós-ano 1. A gente já tem feito isso de certa forma, é algo que a gente nunca abandonou esse olhar para o ano 2, mas realmente para a gente o lugar que a gente quer brilhar e evoluir muito ao longo desse próximo ano, que é trazer todo mundo para esse olhar de compromissos, já que a gente teve boas conversas de gente, o que a gente está fazendo com elas agora. E isso para a gente é fundamental. Mas, de novo, partindo de um lugar claro, a gente tem 2 perguntas primordiais, que são as perguntas que a gente quer responder, e elas continuam sendo o nosso norte em todas as evoluções. Como a gente impulsiona mais carreiras e como que a gente gera mais valor para o negócio na conversa de gente. Então, é partindo disso que a gente está já pensando no que está por vir. Muito bom, Ceci. Antes da gente fazer aí o encerramento e eu fazer o agradecimento e você deixar aí o teu LinkedIn para quem quiser continuar esse papo com você, eu queria só deixar muito claro, muito na mesa, algumas coisas que eu percebi nessa história desde a primeira vez que a gente conversou, né? Eu, como fui uma profissional de gente por muitos anos, eu vivi muitas avaliações de gente, avaliações de performance, de desempenho de 2 anos, ou 1 ano, ou 6 meses, enfim, vários formatos que a gente tem remodelado, né, ao longo dos últimos anos, e eu consigo dizer um pouquinho de como era, e ouvindo as histórias hoje, de como a gente tende a trabalhar, né? E tem algumas coisas que são importantes na sua história, que é a questão da clareza, né? Então, muitas vezes, as pessoas que passavam por aquele processo de avaliação não sabiam tão bem o porquê estava sendo avaliado, o que significava aquilo, né? O que queria dizer com aquilo ali, o que ia acontecer depois de uma avaliação, né? Para onde eu vou, o que vai acontecer, vou ser promovido, não vou continuar no mesmo lugar, com o mesmo desafio. Então, acho que a clareza que o processo que você contou traz é muito importante da gente trazer para um processo de avaliação, por exemplo. Um outro ponto que é interessante também é o quanto que vocês fundiram as estratégias do negócio com as carreiras individuais, né? Então, como é que vocês pegam tudo aquilo que é estratégico para a empresa, né, no sentido de evolução, casam com as conversas de carreira que envolvem o indivíduo, envolve o protagonismo dele, como que essas coisas vão se unir para gerar, de fato, um resultado estratégico ali para aquela área, para aquele negócio. Então, acho que é um outro ponto de reflexão também quando você olha aí para sua avaliação de gente, de performance, de desempenho, enfim, como é que você chama, para entender se essas coisas estão, né, juntas de fato, porque elas realmente trazem aí um resultado muito melhor para o negócio, né? E um outro ponto que é muito importante também é a questão da comunicação, né? Até quando você foi falar, você falou comunicamos e comunicamos muito, né? Eu acho que não dá pra gente
mudar um processo que é tão importante como esse, olhar e remodelar um processo tão importante como esse, sem envolver as pessoas, sem comunicar o que está sendo feito, sem pedir opinião, sem envolver as pessoas na tomada de decisão, em tudo que a gente for fazer, né? Então, acho que da tua fala, né, acho que foram as principais coisas que eu consegui capturar e eu quis, de alguma maneira, só fazer um resuminho aqui, porque são pontos muito importantes e que a gente, como RH, a gente tende a falhar, né, na hora que a gente traz um processo como esse. Ceci, foi muito incrível te ouvir a história de vocês, ouvir o quanto uma empresa tão grande, tão gigante, está remodelando os processos. Queria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos ouvindo e como é que elas te encontram no LinkedIn para continuar esse papo com você. Tá bom, obrigada também pelo espaço. Eu acho que para a gente, né, é um prazer trocar com outras empresas. A gente se alimenta muito, né, de como as pessoas, de quais são os movimentos que estão acontecendo e de qual é a conversa de gente que as pessoas querem ter. As pessoas não são somente os colaboradores do Grupo Boticário, né? Todo mundo quer ter uma conversa de carreira mais clara, que dá, né, mais clareza sobre os próximos passos, compromissos abertos, né, e diálogos muito, né, abertos e honestos com a liderança. Então, esse lugar de protagonismo do colaborador não é uma coisa que a gente vê que está acontecendo somente no grupo, mas é um movimento mesmo. E a gente não consegue não pensar nisso. Então, para toda essa evolução que a gente teve, a gente tem super orgulho de estar fazendo parte de um movimento que é maior do que o Grupo Boticário e sobre como as pessoas querem falar da carreira delas como um todo, não é só aqui. Então, estou super aberta para conversar, não somente eu, mas todo mundo do time de gestão de talentos, do grupo. A gente também trocou com muitas empresas para a gente conseguir fazer essa evolução, então o mínimo que a gente faz é conseguir ajudar outras empresas a fazerem essa caminhada também. Para me encontrar no LinkedIn é Ceci Nascimento, CSY, deve estar aparecendo o meu nome em algum lugar. Então vocês conseguem me encontrar no LinkedIn e vai ser um prazer continuar essa conversa. E claro, né, sabendo que cada empresa vai construir algo que tem muito a ver com o seu DNA, mas que todas vão chegar, né, num lugar que a conversa de gente acontece de uma forma muito fluida e que não é somente uma conversa pautada pelo time de gente, mas é também de super corresponsabilidade com o negócio. Então, é uma conversa que eles também valorizam e que o nosso papel fica cada vez mais estratégico quando a gente leva as provocações ideais e corretas, né? Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço novamente a sua participação, foi incrível te ouvir. Pessoal, muito obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.